Shalom, shalom. Lembra da frase que muita gente disse? A pandemia revelou quem é quem? A pandemia não mudou as pessoas, só revelou quem de fato elas eram. Essas porções de semana passada e dessa semana têm muito a ver com isso. Sou o pastor Alexandre Caman, esse é mais um Tempo de Techuvá. Esse é aquele vídeo que não tem vinheta e a gente vai falar da porção semanal da Torá. Então, se você não é inscrito, já sabe o que tem que fazer e tudo mais, e vamos lá. A porção de Metzorá, ela geralmente é lida junto com a porção da semana passada, mas eu expliquei isso no vídeo passado. Se você não viu, volta aí e assista. Essa porção Metzorá vai continuar dando ênfase ao assunto do pecado de Lashon Hará, de língua, de maledicência, fofoca. E esse pecado de Lashon Hará, da língua má, ele tinha uma consequência que era tsarat, a lepra. E Metzorá vai falar da casa com lepra. E como podemos fazer para que a nossa casa seja purificada. É interessante porque nós estamos aos dias de Pêssar e antes de Pêssar há um costume de purificar a casa, né? A gente canta aquela canção aí bonita do irmão lá que fala eu sou tua casa, a tua morada, mude as coisas de lugar, mas nem sempre a gente está disposto a fazer essa faxina, essa mudança toda. Só que, na verdade, no processo de purificação dessa porção que vai de Vaikra, Levítico capítulo 14 até o capítulo 15, somente os 2 capítulos, verso 33, porque ela, na verdade, começa lá atrás, na outra porção, ela vai falar da purificação não só do corpo da pessoa que estava sendo acometida da tsarat, da lepra, como também da casa. O que nos causa bastante estranheza é que junto da purificação do pecado de lepra está a purificação das mães que davam luz às crianças, seja menino ou menina. O tempo de purificação do menino era um, da menina era outro, a gente falou isso na outra porção, mas talvez isso seja interessante porque para que a mulher voltasse a gerar vida de forma saudável, ela tinha que passar por esse processo de purificação. E o fato é que a pessoa que comete lashon, que faz fofoca, que comete maledicência, ela também é uma pessoa que não gera. E para que a sua vida volte a gerar, ela precisa passar por este processo de purificação. Então, o que podemos perceber é que nesse capítulo 14 vai haver detalhes da purificação do pecado de Lashon e como a pessoa precisava fazer para se ver livre da tsarat, da lepra. E aí, além de tudo aquilo que nós já falamos na outra porção, do rito espiritual, de ir ao Cohen, Yeshua cura os leprosos e fala, volta ao Cohen para o Cohen conferir, o sacerdote. Agora a gente vê também que havia uma purificação da casa. A casa, muitas vezes, também era afetada com tsarat, com lepra. As paredes ficavam amarelas, manchadas, isso você vai ver no capítulo 14 do texto. E aí havia também um rito de purificação, mas não era só a reclusão como nós vivemos nos dias da pandemia, que a pessoa, quando testava positivo, e até agora é assim, ela precisa ficar reclusa, separada. Não, tinha algo além. Muitas vezes a casa cometida de tsarat, de lepra, o sacerdote colocava todo mundo na rua para poder purificar a casa. E em determinado tempo eles precisavam pedir abrigo a alguém, mas era interessante que toda a casa era exposta, porque tudo que as pessoas tinham dentro de casa ia para a rua e a casa tinha que ficar vazia para o sacerdote fazer a purificação. Isso nos faz pensar sobre estes dias de Matzot, que nós vamos entrar, aonde todo fermento precisa ficar de fora das nossas casas. É claro que para o judeu isso é muito mais sério, isso tem muitos detalhes, além das regras de purificação do Hametz, do levedo, também há algumas linhas judaicas que tem a chamada rumura, que é uma cerca em volta da Torá, então eles não deixam de consumir somente
os alimentos que misturados com água trazem o hametz, que são os grãos, trigo, cevada, centeio, aveia, mas também eles também vão deixar de consumir alguns grãos, porque antigamente eram guardados juntos, né? Ervilha, feijão e outros grãos. Então, isso dizia ser uma rumor, uma cerca em volta da Torá. Tudo aquilo que pode me atrapalhar de cumprir Torá, então eu também vou me abster. Então, além de trigo, cevada, centeio e aveia, também ia se abster destes outros grãos. E isso era uma cerca em volta da Torá, uma proteção para cumprir a Torá de forma mais possível ainda. Então, estes dias são dias que muitos judeus se desfazem de móveis, eles limpam a casa toda, e você que faz o curso de Pessah e assistiu a aula de Pessah com a gente sabe disso. Esse é o período que geralmente se troca móveis da casa e faz toda uma limpeza geral para poder haver realmente um renovo e não ter nenhum resquício de hametz, de fermento dentro de casa. E, na verdade, o pecado de Lashon, ele tem muito a ver com esse hametz, né? A palavra hametz, quando você faz a gemátria, você vai entender que o hametz divide. E fofoca, Lashon Hará, também divide. E a gente precisa evitar isso na nossa vida. E está disposto, muitas vezes, a ser exposto, disposto a ser exposto para ser tratado desse pecado da língua, da maledicência. Então, essa porção de Metzorá, ela vai falar da casa acometida de lepra. Muitas vezes os móveis podem ser novos, luxuosos, bonitos, mas dentro daquela casa habita o mal, habita tsarat, por causa da lepra. E o que era interessante é que a exposição que uma família passava para ser tratada da lepra era de forma realmente muito danosa, porque eles ficavam na rua e todos os seus móveis também iam para a rua para que a casa fosse purificada da lepra. Hoje não acontece isso, mas é fato que muitas vezes a exposição é necessária para o tratamento. Shalom, shalom, Shavua Tov, um bom Shabbat para você.